Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa, da primeira série do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Max e hoje daremos continuidade às nossas aulas virtuais. Essa aula trata da correção das atividades propostas no PCD de número 04. A primeira questão selecionada é a questão de número 2 da página 567. Ela diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a curva de aquecimento de uma mistura a pressão constante de 1 atm. Então preste atenção. Se este gráfico é um gráfico de aquecimento, ele se refere-se a uma mistura. Então qual é a característica de gráficos de aquecimento para mistura? Ele não vai apresentar patamares no ponto de fusão e no ponto de ebulição constantes. Se caso apresenta patamar no ponto de fusão ou no ponto de ebulição. O que eu quero dizer que as misturas, quando apresentam ponto de fusão constante, não apresenta ponto de ebulição constante. Ou quando apresenta ponto de ebulição constante, não apresenta ponto de fusão constante. Tá? A outra coisa, nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição, ele pode ser constante também. Isso caracteriza a mistura. Então, diz o seguinte: após analisar o gráfico, responda. Nos intervalos de tempos indicados pela letra A e E, a mistura apresenta-se como um sólido, um líquido ou um vapor. Então, se o gráfico é de aquecimento, sempre a fase inicial do gráfico, ou seja, a menor temperatura, refere-se à fase sólida. Então, A refere-se à fase sólida. Já o último segmento de reta aí, representado pela letra E, ela tá em uma maior temperatura do que todas as demais. E a fase física da matéria onde se encontra numa maior temperatura é a fase gasosa ou vapor. Então, E representa vapor, A representa sólido. Letra B. Explica o fenômeno que ocorre na região indicada pela letra D. O fenômeno que ocorre na letra D é o fenômeno que se refere à transição entre a fase líquida e a fase vapor. Esse momento de transição entre fase líquida e fase vapor a gente chama de ebulição. Nesse caso, essa mistura ela tem o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura de ebulição constante. Se a temperatura de ebulição ela é constante, essa mistura inclusive ela representa uma mistura azeotrópica, porque as misturas azeotrópicas são misturas que apresentam ponto de ebulição constante. Letra C. Qual é a temperatura de ebulição dessa mistura em graus Celsius? Então, analisando aí, a gente observa que o patamar correspondente ao ponto de ebulição é o patamar D, que é constante, como eu disse para vocês na letra anterior, e esse valor é de 30 graus Celsius. Letra D. Qual é o intervalo de temperatura em graus Celsius no qual se dá a fusão dessa mistura? A fusão dessa mistura ela é a transição entre a fase sólida e a fase líquida. E nesse caso, por tratar de mistura e uma mistura azeotrópica, o ponto de fusão ele não é constante. Então, na verdade, a fusão ela se dá no intervalo entre temperaturas, que varia de 15 graus, que é o início do segmento de reta representado por B, e finaliza em 20 graus Celsius. Questão de número 6 da página 569. O artefato conhecido como lâmpada de lava é feito utilizando-se uma mistura de álcool, água e óleo, conforme o esquema a seguir. A figurinha mostrando como é feita essa lâmpada, certo? Um dado que é importante são as densidades dessas substâncias da água, do etanol e do óleo. E diz o seguinte:
Quando se liga a lâmpada, que é a fonte de aquecimento, ocorre um fluxo ascendente e descendente das gotas de óleo no interior da mistura. Considerando-se a variação da densidade do óleo com a mudança de temperatura no interior do frasco, explico como acontece o movimento das gotas do óleo. Então, com o aumento da temperatura, o volume do óleo ele tende a aumentar em decorrência da agitação térmica de suas partículas. Quanto maior o grau de agitação das partículas provocado pelo ganho de calor que reflete no aumento da temperatura, a tendência é que as substâncias ocupem um maior volume, e é o que acontece com o óleo. Então, com o aumento do volume, o que acontece com a densidade? Ela tende a diminuir, pois densidade é dada pela razão entre massa e volume, sendo grandezas inversamente proporcionais, o que faz a bolha de óleo ter movimento ascendente na solução. Na parte superior do frasco acontece um resfriamento, pois esse está mais distante da fonte de calor, e com isso o volume também diminui e a densidade aumenta. Mais uma vez, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais, fazendo com que a bolha retorne à base do frasco. São preparadas duas misturas, uma de água e sabão e a outra de água e etanol. Um feixe de luz visível incidindo sobre essas duas misturas é visualizado somente através da mistura de água e sabão. Com base nessas informações, qual das duas misturas é uma solução e por quê? Então, tendo em vista que solução é uma mistura homogênea e nas misturas homogêneas não é possível visualizar feixe de luz incidindo, isso é uma característica dos colóides, então temos que a mistura de água e etanol é uma solução, pois as partículas de soluto não têm tamanho suficiente para espalhar a luz que atravessa a mistura. Compare as informações da tabela seguinte e qual dos sistemas é uma solução colóide em suspensão. Para poder responder essa questão, a gente tem que voltar nos conceitos de solução, de colóide e de suspensão. Solução são misturas homogêneas. O colóide ele apresenta um aspecto a olho nu homogêneo. Entretanto, quando visto ao microscópio óptico, a gente percebe que ele possui partículas diferentes, componentes diferentes, que inclusive é responsável pela característica do colóide de poder incidir luz, né, no colóide. E a suspensão na verdade é uma mistura heterogênea e a gente é possível a olho nu, observar a diferença entre os componentes, a forma do componente ou o estado físico. Então, algumas propriedades. Quando submetida ao efeito da gravidade, ela sedimenta. Se sedimenta e a gente consegue observar, então aí se trata de uma suspensão, inclusive apresenta característica heterogênea. Já a B, ela não sedimenta espontaneamente, então no colóide a gente não consegue observar a olho nu ele sedimentando, tá? E apresenta aspecto heterogêneo. Já o C não sedimenta espontaneamente e apresenta aspecto homogêneo. O único dos três que apresenta aspecto homogêneo é a solução. Explique por que não há colóides em que tanto a fase dispersa quanto o meio dispersante sejam gases. A resposta dessa questão tem a ver com o tamanho das partículas gasosas, tá? Lembrando que para ser colóide, o dispersante, ou seja, um dos componentes da mistura heterogênea que é o colóide,
ela tem que ser superior a 1 nanômetro, tá? Então, os gases sempre formam misturas homogêneas, soluções, pois o disperso e o dispersante têm as mesmas dimensões, ambas menores que 1 nanômetro.